Olá, olá, estamos ao vivo. Vou esperar o pessoal entrar, né? De praxe, esperar um pouquinho. Tudo bom? Todo mundo que tá entrando aí. Antes de mais nada, eu queria falar uma coisa bem importante, né? Eu coloquei lá nos 15 minutinhos coloridos que eu queria... Oi. Eu queria uma live realmente bem rápida. Eu fui fazendo conteúdo, postei, né? Aí eu comecei a preparar o conteúdo ontem mesmo. E aí eu vi que se eu falasse só sobre cores quentes hoje, só sobre uma parte do assunto, ia ficar meio capenga, meio perneta, assim, porque eu acho que é importante entender o todo, assim, porque uma cor se relaciona com a outra, tem aquelas cores que estão entre, por exemplo, né, o roxo entre o vermelho e o azul e tem um significado diferente, né? E, enfim, e resumindo ainda mais, né, que é bastante importante, eu fiz isso para não ficar aquela coisa assim, azul significa paz, né? Vermelho significa paixão. Pra gente não ficar na superfície, pra gente entender realmente, assim, a origem desses sentimentos que as cores despertam, né? Então, entendendo a origem, a gente entende o porquê e sabe quando aplicar as cores nos nossos projetos, né? Então, assim, a escolha fica muito mais consciente e eu acho que isso não serve só para artistas, só para pessoas que mexem com comunicação, que mexem com cores de uma forma, assim, direta em seu trabalho, né? Eu acho que são informações muito gostosas realmente de saber, que são informações humanas, né? Informações primitivas, informações essenciais que a gente volta e revê um pouco da nossa origem, né? Por que a gente pensava de determinada forma. Eu vou colocar aqui as imagens para a gente começar essa apresentação. Eu fiz aqui novamente, né, os nossos slidezinhos, que eu acho que fica muito mais fácil de compreender com imagem, né? Bom, então vamos lá. 15 minutinhos coloridos, esqueçam esse título, vai ser um pouquinho mais mesmo, porque como eu falei, a apresentação não pode ficar pela metade, vamos fazer essa aulinha completa, então assim, quem não tiver mais do que isso, salva aí a live, assiste depois, quando puder, não tem problema nenhum. E aí... Então vamos, pra gente também não perder, né? Eu tinha imaginado fazer em 2 blocos, mas aí vai ficar incompleto. Eu acho que é bem bacana, assim, a gente realmente aprofundar, né? Então, assim, eu separei, são 25 slides e 1 minuto para cada um, mais ou menos, mais algumas discussões, tudo mais. Então, pelo menos 30 minutinhos, pode ser? Vou tentar correr. Correr não, né? Mas vou tentar ser um pouco mais sucinta, tá sendo meu grande desafio. Vamos lá. Aqui, vamos começar. Bom, antes de mais nada, para começar a falar de cor, para começar a falar amarelo, azul, vermelho, laranja, a gente vai começar a falar de cor luz e cor pigmento, né? Eu vou tentar ser bem breve nessa parte. Por quê? Por que eu vou falar de cor luz, né? Porque a vida é um fenômeno de luz. Tudo existe, absolutamente tudo existe aqui na Terra por causa da luz. Então, assim, a luz do céu criou a do sol criou a própria vida, ela cria os nossos ciclos, nós somos guiados por esses ciclos, a gente nem nota, mas é importantíssimo, realmente, importantíssima a luz, é importante entender a luz como um fenômeno que rege a nossa vida. Então, o que é cor luz, o que é pigmento, né? Oi, dando oi aqui pro pessoal. Então, assim, a cor luz é aquela cor que chega aos nossos olhos. A gente enxerga por causa da luz, né? Sem luz é escuridão, não tem imagem, não tem forma definida que a gente consiga entender, né, em forma de imagem, somente em forma de tato, né? E aí, essa luz, né, eu vou mostrar na próxima imagem, ela entra nos nossos olhos, né, e é percebida em 3 células essenciais, né, que enxergam o vermelho, o verde e o azul. O vermelho sendo ondas mais compridas, né, maiores, os verdes sendo ondas médias e o azul ondas pequenininhas, uma frequência
maior. Eu não vou entrar assim muito nesses detalhes físicos, né, em relação à luz, mas é importante a gente ter que luz é vida, né, e como cor luz, o branco é a união de todas, é a soma, né, como vocês podem ver naquela imagem ali em cima, cor luz, que é o sistema inclusive RGB, Red, Green and Blue, que é o sistema, a cor que sai da tela do nosso computador, do nosso celular, é RGB, porque é uma cor emitida por luz, né? Então, assim, quem trabalha com imagem aí, mexe com o computador e vê lá RGB, é a cor que você prepara algum arquivo para ser exibido em tela, que é diferente da cor pigmento. Boa tarde. Então, eu não sei se isso tá sendo... eu já vou chegar nos significados de cores e tudo mais. Mas isso é uma informação muito bacana, assim, muito legal para quem trabalha no computador. Se você salva um arquivo que você vai imprimir em RGB, vai ficar com a cor toda bagunçada, né? Então é muito importante notar para ver onde, para qual mídia você quer salvar. É para impressão, é para tela, né? Então é RGB. E CMYK, CMYK ou então RYB, né? O RYB, que é essa mais aqui embaixo, é o sistema que a gente conhece desde criança, né? Que tem aquelas cores primárias, o vermelho, o amarelo e o azul, que é o que a gente sabe como sistema de cor primária, o RYB. Ele ainda é muito utilizado assim na moda, artesanato, artistas, né? E o sistema de cor pigmento CMYK, que é o mais utilizado em gráfica. O que acontece, né? O que é CMYK? É ciano, magenta, yellow, Y de amarelo, né? E o K para designar o preto, né? Para não botar o B de black, senão misturaria com azul, poderia confundir. Então, o sistema a indústria gráfica criou esse sistema de cores RGB por entender que, por exemplo, o vermelho, ele não é uma cor pura, né? Eu não sei se alguém aqui já fez uma misturinha de tintas, eu não sei aqui quem já teve acesso à aula de artes e entendeu, assim, que as cores primárias, né, o vermelho, né, ele não é puro. O vermelho é uma mistura do magenta, que é um rosa choque, assim. Esse rosa, esse magentão, assim, você não consegue fabricar com mistura de outras cores. Ele é puro. Pra virar vermelho, eu não vou fazer mistura aqui. Eu fiz numa live com a T. Pires, acho que ela tá por aqui. Eu fiz a misturinha de tinta mesmo, mas aqui como a gente vai dar o foco em significados, e eu queria fazer uma coisa um pouquinho mais rápida, eu não vou misturar. Então, magenta com um pinguinho de amarelo dá vermelho, eu juro pra vocês. Depois, se vocês tiverem curiosidade, eu faço lá nos stories, eu faço essa misturinha pra vocês verem que vermelho não é cor pura. Assim como o azul também não é cor pura, né? O azul, ele tem um pinguinho aí de magenta junto com o ciano. O ciano, não sei se vocês estão vendo aí, é essa cor, esse azul mais céu mesmo, esse azul um pouquinho mais claro. Ali tá o pigmento puro. Então, para fazer um azul mais profundo, você mistura com um pouquinho de magenta. E, enfim, esse mundo das cores, assim, é muito mágico, é muito amplo. E eu queria só mostrar que existe essa percepção de cor-luz, que é uma percepção mais física, e a percepção de cor-pigmento, que é dessa que a gente vai falar, né? A cor que a gente nomeia, a cor que a gente vê, que a gente enxerga. Aqui eu falei, né, dos cones que percebem as cores, né, as 3 faixas, e o mais engraçado é que você fica perguntando, tá, e o amarelo, como é que fica aí no meio, né? O amarelo, ele é mistura, olha que coisa maluca. Quando é luz, o amarelo é a mistura do vermelho com o verde. São as cores, fica ali bem no meio, ali, né, entre o vermelho e o verde. Vocês podem observar no arco-íris, por exemplo, vou mudar aqui de imagem, vocês vão entender um pouquinho melhor. Quem observou isso, né, que a cor branca, na verdade, junta todas as cores e que você pode decompor essas cores, foi Newton, né, nesse experimento que ele fez. Aí tá a famosa capa do disco do Pink Floyd, né, com o prisma, decompondo as cores. E você pode notar ali que o amarelo, ele tá entre o verde e o vermelho. Quando eu era criança, eu até pegava aquelas televisões antigas, né?
Eu jogava um pinguinho d'água, assim, e servia como uma lente, eu conseguia ver os pixelzinhos. E eles tinham pixels vermelhos, verdes, né? E eu conseguia ver que entre um vermelho e o verde formava o amarelo, né? Que o amarelo era feito daquele jeito. Então, porque é muito, muito maluco isso, né? Não é uma coisa tão intuitiva você imaginar que o amarelo é a mistura do verde com o vermelho. Isso falando de cor-luz, né? Só falando aqui um pouquinho de como que a gente enxerga, então, os objetos, né? Se tem ali um objeto verde, a luz branca, né, a luz do sol, bate nesse objeto e é refletida, o verde é refletido e o resto é absorvido, né? Um objeto branco, a luz vem ali, bate e reflete todos os espectros de luz. Então, a gente vê todas as cores juntas, por isso que a gente vê o objeto branco. O vermelho, acontece a mesma coisa, azul a mesma coisa. E o preto, o que ele faz? Absorve cor, ou absorve a luz, absorve toda a luz. Tanto é que é também bastante intuitivo, em dias de sol a gente não usa preto, porque o preto esquenta, né? Porque ele absorve toda a luz, não reflete. Então o preto é nada mais do que a ausência de luz. E é importante também, deixa eu só passar aqui as apresentações direitinho. É importante também lembrar que aqui a gente está falando muito. Uma das coisas essenciais para depois a gente entender questões de significado e arquétipo relacionados à cor é sombra e luz, né? Como eu falei, a vida é um fenômeno de luz. E o preto, pois eu vou falar sobre a cor preta, mas é importante para a gente entender que não é só o significado da cor em si, não é o vermelho significa isso, mas as nuances que você tem. Você pode ter algo com mais luz e algo com maior escuridão. Então, eu vou entrar nessa parte, assim, mas tem muito a ver com o homem primitivo e com a caverna. Vocês vão entender por quê. Bom, aqui eu já falei, né? Eu acho que os slides estão um pouquinho fora de ordem, mas assim, a cor pigmento, ela se resume. Tem outros sistemas, mas aqui os mais importantes CMYK, usados em gráfica, e cor pigmento RYB, que é Red, Yellow and Blue, que é o que a gente conhece desde criança, que a gente aprende lá no jardim de infância. Aqui é interessante também entender um pouquinho sobre matiz, saturação e brilho. Mas assim, entender só um pouquinho também, porque pra gente entender cor, como eu disse, é interessante entender essas nuances que vão de luz e sombra, né? Nós somos também luz e sombra. Então, na cor, a gente aplica a mesma coisa. Então, o que é o matiz, né? Matiz é a cor em si. É o verde, é o vermelho, é azul. A saturação é o quão pura a cor vai ser. Então, por exemplo, quanto mais saturado, mais purinha ela é. Mas o vermelho tá vivo ali, purinho, é o vermelho, ponto, acabou. Aí você vai adicionando cinza, você vai mexendo nessa saturação. Você vai deixando a cor com um pouquinho mais de opacidade, de sombra, né? Você vai deixando ela menos ela mesma, até ela virar um cinza marronzado, uma coisa meio esquisita. Brilho é a quantidade de luz que a gente tem na cor. Então, cores mais luminosas tem mais branco, cores menos luminosas tem menos branco. Até aí tudo tranquilo, né? Aqui entender um pouquinho sobre essa questão do matiz em si, em cores primárias, secundárias e terciárias. Aqui eu usei o sistema RYB mesmo, que é o vermelho, amarelo e azul, para facilitar, que é o que todo mundo usa, né? Desculpa se eu não tô dando boa tarde aqui pro pessoal, mas boa tarde, eu tô bem concentrada aqui, né? A menina artesanato me deu boa tarde. Bom, então, as primárias, né, nesse sistema são, né, não é o sistema gráfico, é o sistema que a gente conhece desde criança e tudo mais. Vermelho, azul e amarelo, né? Clássico. E as secundárias são as misturas. Então, por exemplo, entre o vermelho e o azul, todo mundo sabe que tem o roxo. Entre o vermelho e o amarelo, todo mundo sabe que tem o laranja. Entre amarelo e azul tem verde e, né, só pra gente lembrar. E ali também as terciárias,
que são nuances entre as primárias e as secundárias. Então, é geralmente mistura de uma primária com uma secundária. Então, assim, por exemplo, fica um roxo mais rosado, né, com um pouquinho mais de vermelho. Então, fica um azul turquesa, né, que ele tem ali um pouquinho mais de verde, e assim por diante. Então, são essas nuances. Aqui a gente vai avaliar, não vai avaliar tanto essas nuances, né? A gente vai pro significado principalmente das primárias e o significado das secundárias. Então ali sempre tem uma coisa ali, uns valores de cor que ficam no meio do caminho e dão muita margem de interpretação, tá? Essa coisa assim de você olhar na internet, então o vermelho significa isso, eu vou usar vermelho aqui na minha marca, no meu produto, porque é isso, não é assim determinista. A cor depende, o significado da cor depende da cultura, depende do tempo, depende do seu gosto também, obviamente. E então vamos ver aqui uma outra... Eu falei da questão de luz e sombra, né? E tem uma outra questão muito importante também pra gente avaliar uma escolha de cor, avaliar um significado de cor, que é a questão da temperatura. Vamos lá, né? Não é temperatura relacionada à fotografia, tá? É diferente, eu não vou entrar nesse aspecto. Né? Não tem a ver com conceito de temperatura de cor na fotografia, é outra coisa. Então, assim, nós temos cores quentes e cores frias. Bianca Maria... não tem problema se você chegar só agora, depois vai ficar gravadinho aqui. Pode assistir. Qualquer dúvida, eu vou tentar ficar atenta aqui aos comentários. Pode me parar e tudo mais, e eu vou tentar responder, tá? Se eu deixar alguma dúvida em branco, pode me perguntar depois também. Então, a temperatura, nesse caso, ela tem a ver com a nossa experiência. Então, a experiência de calor que a gente tem, que é o sol, é o fogo, e a experiência de frio que a gente tem, gelo, água e assim por diante. Então, ela está bem relacionada à questão de experiência humana e não tanto a uma questão física, né? É uma questão de experiência mesmo. Então, isso é bem interessante, assim, o que você quer trazer pro seu projeto, você tentar avaliar um pouco dessa forma. Você quer aconchego, você quer credibilidade, né? Então, você faz uma lista de atributos que você precisa. São diretrizes para um projeto que você está fazendo, por mais que sejam projetos, assim, às vezes não tão sérios, né? Mas é importante entender para quem você está fazendo, né? Se você faz um caderno sobre encomenda, uma pintura, você vai tentar entender um pouquinho da pessoa que está lá do outro lado, né? Tentar entender o que ela quer com aquela arte, como que você vai conseguir passar mais aconchego, né? Se você vai fazer uma coisa para uma mãe que acabou de ter neném, ou se você quer fazer uma coisa para um escritório de advocacia, não é assim tão rígido, tá? A gente pode usar de formas diferentes, mas é muito bom entender isso. Bom, vamos adiante. Então, eu falei, assim, que eu ia relacionar cores e arquétipos, certo? Então, assim, eu vou resgatar um pouquinho do que é arquétipo. Eu falei muito sobre arquétipo na live passada e acabou sendo uma live gigante. Eu não me contenho quando eu falo sobre esse assunto. E foram 2 horas de live. E eu acho que eu fiquei um pouco chocada, assim, tinha gente que ficou até o fim, assim, porque realmente... Acho que é um assunto que tem despertado curiosidade de muita gente, né? E as cores estão muito relacionadas aos arquétipos. As cores em si, elas não são arquétipos. Porque arquétipos, eu vou explicar o que é, mas são modelos, né? São padrões. Deixa eu ir aqui para os slides de arquétipo e a gente já entra nisso. Tá. Deixa eu só voltar um pouquinho, né? Intenções básicas de utilização de cores quando você vai fazer um projeto. Brilho, né? Sombra, luz, você quer um pouco mais de profundidade, alegria. Depois eu vou falar de preto e branco e vou falar da caverna, do homem na caverna, e vocês vão entender como relacionar, como trazer sombra ou luz para o seu projeto, né? Saturação, você quer uma coisa pura, direta, ou você quer aquela nuance, você quer aquela coisa um pouco mais pensativa, um pouco mais ali no meio, né? Dizer uma coisa
de uma forma não tão direta, escrachada, assim. Geralmente coisas para crianças, assim, formas básicas e cores básicas que a criança tem que aprender a nomear, por exemplo, são muito saturadas, direto ao ponto, né? E, enfim, isso é uma informação importante. E matiz, né? Que é a cor em si, vermelho, amarelo, laranja, né? Cada cor tem um significado, né? Dizem que tem, todo mundo tá cansado de repetir por aí que verde é esperança, vermelho é paixão, nananã. Mas da onde que vem tudo isso? Pode ter outros significados, né? Que significado eu uso? É igual para o mundo inteiro, para as pessoas inteiras, para as pessoas todas do mundo inteiro, né? Então é importante, assim, a gente, antes de classificar, de falar isso, é aquilo outro, a gente entender por que a gente entende determinadas cores daquela forma, né? Então a gente volta lá pra nossa caverninha, né, primitiva do homem, que eu já vou falar sobre isso. Deixa eu só ver aqui, tem outro slidezinho. Tá, o que são arquétipos, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Mesma coisa que eu apresentei na aula passada, mas vou voltar um pouquinho, né? Então, o conteúdo do inconsciente coletivo denomina-se arquétipo, segundo Jung, né? Mas, assim, desde de Platão, que tem essa questão das formas fundamentais, ele já falava sobre isso e tal, mas Jung, ele teorizou um pouco melhor, né? E temos esses conceitos, o mais próximo que a gente tem de um conceito de arquétipo, hoje em dia, foi estruturado por Jung. Então, ele acreditava que a gente compartilhava uma herança psíquica, imagens primitivas, que foram inseridas, assim, no inconsciente coletivo desde dos primórdios do ser humano, e eles não estão ligados às diferenças do tempo, da cultura e do espaço, né? Eles são como guias interiores, e eles são invisíveis, e eles controlam o modo que a gente percebe o mundo, né? Então, assim, não quer dizer que... são imagens, né? Que você fala um conceito, por exemplo... deixa eu ir aqui pro próximo slide que vocês vão entender um pouquinho melhor. Vou explicar assim um pouquinho mais a fundo da questão da estrutura da psique, e aí a gente segue relacionando isso com cores, né? Então aqui o modelo junguiano da psique, né? A gente tem a nossa consciência. Tudo que vem à consciência, ela é filtrada pelo ego, né? Então a gente tem as nossas questões inconscientes, né? Tudo que a gente aprendeu e tá lá no fundo que a gente não lembra, ou então um trauma que a gente sofreu e tá meio bloqueado ali, o ego não filtra, não traz pra nossa camada mais externa ali, acessível e rápida, porque ele vê que aquilo não faz parte, não é relevante pra nossa construção pessoal, né? Mais ou menos dessa forma. Eu não sou psicóloga, então se tiver algum psicólogo aí que queira complementar e tudo mais, por favor, sinta-se muito à vontade. E nessa camada mais interna tá tudo o que é inconsciente coletivo, tudo que a gente traz ali quase como um instinto, né? Porque, por exemplo, um instinto que a gente tem quando vê uma situação de perigo, quando vê um animal selvagem, aquela imagem do animal selvagem prestes a dar o bote, o instinto é fuga, né? A gente consegue reconhecer o perigo, isso faz parte do instinto, né? O instinto de querer comer, o instinto de competição, tudo mais, isso é instinto. O arquétipo é quando a gente consegue elevar a uma questão mais humana, né? Quando a gente consegue já comunicar um pouco do que é aquilo ali, quando são histórias que se repetem, quando são questões assim um pouco mais humanas e mais conceituais, né? Então, por exemplo, assim, todo mundo entende, tem um entendimento próprio, que depende da sua religião, depende da sua visão pessoal, nananã, do que é Deus. Mas Deus, dentro da construção coletiva das questões espirituais do humano, Deus sempre foi uma entidade presente, né? Então, assim, há muito tempo que Deus está presente em diversas formas, de diversos jeitos, mas é Deus, né? E então, assim, não é o Deus católico, ele pode ser o Deus que você acredita, mas, assim, existem infinitos deuses que
que o homem já acreditou, né? Então, assim, não tem uma definição específica do que é Deus, né? O que é Mãe Terra? Todo mundo tem uma certa ideia, assim, né? Para alguns povos, Mãe Terra é uma coisa, para outros é outra, mas, assim, sempre tem essa questão primordial, né? Que você reconhece o que é mãe, o que é terra, o que é a questão do poder, né? O poder, ele existe em diversas formas. Então, é como se fosse um modelo que você preenche com significados muito semelhantes, mas não é uma coisa em si, né? Você não consegue falar, isso é poder. Existem várias situações de poder, mas não uma estrita, né? Bom, então, resumir aqui o que são arquétipos, né? A cor em si, a cor, ela assim, não é um arquétipo, né? A cor, ela desperta sensações e emoções específicas, e essas sensações e emoções específicas podem ser atributos de determinados arquétipos. Não sei se isso ficou claro, porque assim, a cor, por exemplo, a cor vermelha, você pode colocar vários significados aqui dentro, mas a cor vermelha é a cor vermelha em si, né? Dessa forma que eu entendo a questão da relação da cor e do arquétipo. Bom, vamos finalmente às cores, né? Então, vamos lá. Então, assim, com imagens e palavras-chave é muito fácil de entender. Mas vamos voltar lá pra... Antes de entrar na cor, eu quero só falar um pouquinho mais a questão luz e sombra. Eu queria voltar lá pra caverna do homem primitivo, né? Então, assim, como essa questão da vida ser um fenômeno de luz e cor, né? A vida articulou esses processos, mecanismos, né? A gente adaptou estruturas, criou estratégias para sobrevivência de diversas espécies, né? E aí, os nossos ancestrais biológicos, né? Inclusive antes do homem e tudo mais, se refugiavam em buracos, em cavernas, né? Para se proteger. E foi aí, né, nesse ambiente de pouca luz ou de nenhuma luz, que o ser humano começou a ensaiar os primeiros insights de expectativa, de introspecção, de cálculo, de estratégia. Meu Deus, o perigo tá lá fora, vamos nos recolher. O que a gente pode fazer aqui de armadilha? Como é que a gente pode se proteger para ninguém entrar? Então, as primeiras estratégias, assim, elas foram feitas numa caverna escura do homem com ele mesmo. Então, uma questão psíquica, assim, muito mais interna, muito mais para dentro. É interessante, assim, que até na Bíblia fala, em algum lugar do Velho Testamento, fala que o choro poderá durar a noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Ou seja, à noite, os crudes, exatamente, os crudes. Então, assim, é muito importante, assim, para muitos conceitos que a gente tem hoje, em termos de imagem, questões, assim, bem primordiais, assim mesmo, é muito, muito legal, assim, a gente se imaginar como sendo os crudes, assim, lá na época das cavernas, os crudes mesmo, assim. Imaginar como que a gente reagiria àquilo, né? Tentar imaginar toda uma estrutura de vida em torno de uma sobrevivência mesmo, e como que a gente... Que emoções as coisas despertariam na gente. É muito difícil fazer isso, né? Mas é legal também, porque tudo surge daí. Então, assim, foi nesse ambiente escuro da caverna que surgiram os primeiros planejamentos de como se proteger. Então, assim, essa questão da caverna é uma questão, assim, muito do medo, do choro, da agonia. Será que eu vou sobreviver, passar essa noite? Então, são ali que as reuniões são feitas, os planos, e todas as pessoas se unem, né? Por isso que o preto, ele tem essa questão, assim, de mistério, claro, mas assim, de muita sobriedade, de muito racionalismo, de muito planejamento. E aí, de manhã, o que acontece? Vem o alívio, vem a alegria, vem a luz do sol, você consegue enxergar as coisas com clareza. Então, assim, dentro da nossa construção arquetípica de cores, luz e sombra é o que a gente tem de mais importante, e é o que dá significado a todas as outras percepções de cores, né? Inclusive, assim, dentro de um matiz, de uma cor específica, né? Você tem
desde a mais iluminada a mais escura, e trazendo significados diferentes ali, dentro da mesma cor, da própria cor. Bom, eu acho que agora tende a ser um pouco mais dinâmico, mais rápido, tá? Pra quem aguentou até aí, espera só mais um pouquinho, já foi meia hora, gente. Ai, socorro. Então, vermelho, gente. O que é o vermelho? Tá, todo mundo tá cansado de saber que é o fogo, é o sangue, é o poder, a agressividade, realeza, sedução, sacrifício. Tem milhões de descrições do que é o vermelho. Mas vamos lá, vamos pensar de novo lá nos Croods, no Homem das Cavernas, né? Por que o vermelho representa poder, representa paixão, representa o rei, representa o perigo, né? Então, assim, o vermelho, antes de mais nada, além do fogo, ele é sangue. Então, essas duas coisas representam muito poder. Primeiro, o sangue, né? O homem dependia da caça, certo? Então, quem chegava com a capa ensanguentado, sujo de sangue, daquela caça, carregando o animal, ou então que batalhou, brigou com alguém por uma posição de poder e tá coberto de sangue, chega com o tacape, assim, com a arma, com a espada coberta de sangue, aquela criatura, aquela pessoa, ela é vista como alfa, como criatura de poder, ela tá acima das outras, e ela chegou ali em cima justamente de uma forma violenta, de uma forma primitiva, de uma forma muito primordial e muito, muito verdadeira, se você for olhar, assim, né, como que os nossos ancestrais se comportavam. Era daquela forma que as criaturas manifestavam poder, né, por meio da vitória, do sangue. E o fogo também, né, não deixa de ser um poder, não deixa de ser... Quem detém o fogo, né, quem tem o fogo ali, também tem poder. O fogo tem o poder tanto de dar conforto, né, e tem o poder de destruição. Então, assim, por isso que o vermelho, ele gira em torno, né, dessa questão de poder. E do poder também, né, existe toda a questão de sedução. Então, o macho alfa era o macho sedutor, era o macho predominante. Vem toda a questão também de paixões, sentimentos arrebatadores em torno disso. E também tem outra questão, né, mais ligada um pouco ao feminino, mas também ligado a questões sexuais e tudo mais, que é a questão do cio, né? Então, é a questão também do dar a vida, né, do parto. Então, tudo isso está relacionado ao vermelho. Então, assim, quando fala vermelho, e vem com aquelas palavrinhas que se usa sempre, né? Vermelho é paixão, vermelho é poder, saibam da onde vem isso, né? Então, assim, sempre voltem lá pro Homem das Cavernas. Então, assim, eu trouxe o vermelho como a principal cor, a primeira cor, porque, assim, é a mais óbvia de todas em termos de significado, porque ela vem violenta mesmo, vem forte, não, é escancarada, não tem como não entender o significado dela. É a mais fácil de todas. Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, assim, até os reis, eles começaram a usar a cor vermelha nos mantos, né? Uma característica bem interessante, porque justamente o vermelho denota esse poder, né? Então, assim, as culturas foram pegando emprestados ao longo da história uma coisa que surgiu lá no homem primitivo e tinha a ver com sangue, caça, guerra e poder e sedução. Boa tarde para quem tá chegando agora. Obrigada, Cris. Valeu. Vamos aqui pro amarelo / laranja. Eu não dividi essas aqui porque elas têm significados, assim, muito, muito, muito parecidos, né? Todo mundo fala, laranja, amizade, amarelo, alegria. Tá, mas porque aí tem nuances ali, né? Entre o amarelo e o laranja, muito... Depende com que cor você compara, depende da combinação que você faz, né? Então, é muito sutil a diferença. Mas vamos lá, o amarelo e o laranja, né? De forma geral, os dois significam fruto maduro, o ouro, trigo, sol, verão, calor, alegria, vibração, amizade, depois eu explico porquê, criança também, astro-rei, comida, nostalgia, atenção. O que acontece, né?
Então, antes de mais nada, essa nossa busca por comida é uma das buscas mais importantes que a gente tem. Então, a cor laranja, amarelo, elas guiam essa busca, essa procura, né? Então, aquele olhar assim rápido, seletivo, quando a gente enxerga essa cor no meio do verde, no meio da mata, né? Vai ali que ali é comida. Então, tem a ver com essa satisfação, com essa energia do alimento. Obviamente, tem a ver também com a questão do sol, a questão do calor, né? A questão de ser, depois que você sai da caverna e tá dia, ser aquele alívio, aquela alegria que você sente, aquele calorzinho, ai, passou o frio, eu consigo enxergar, eu sei que se eu tô segura, não tem nada à espreita, né? Então, é a alegria, essa vibração do sol que trazendo alegria. Tem a ver com criança e juventude também, porque é a renovação, é um dia novo, né? É a novidade, é aquele frescor da novidade. E tem a ver com com divindade também, né? Porque isso principalmente os monges tibetanos, né? Eles veem como uma cor da divindade. Os monges tibetanos usam o amarelo, os budistas usam o laranja, porque eles enxergam os raios de sol vindo do céu como algo divino, assim, cruzando o vazio e chegando até a terra, né? Então é como se eles fossem a ligação da terra com o céu. Então o amarelo tem essas questões e junto com o laranja. O laranja, ele por estar no meio entre o vermelho e o amarelo, ele acaba trazendo bastante da libido do vermelho e suavizando com a alegria do amarelo. Então ele tá ali no meio termo, ele não é assim uma paixão arrebatadora, mas também tem a ver com aconchego, com amor, com empatia, né? E eu falar aqui pra vocês, não foi à toa que eu escolhi colocar um laranja meio terra, assim. Não, brincadeira, foi um acaso. Pausou aqui, gente. Minha internet não tá muito boa. Então essa cor foi um acaso meio feliz, eu coloquei. Olha que legal, tem a ver com o significado. Pode ter sido meio inconsciente, né? Mas é interessante, às vezes a gente cai nesse inconsciente, assim, né? Quando a gente vai escolher nossa roupa e tudo mais, não sabe exatamente por que você escolheu aquela cor, mas pode ter uma explicação. Às vezes não tem, mas pode ter. Deixa eu ver aqui. Minha apresentação voltou todinha aqui. Tá, vamos entrar no verde. Então, o verde, depois eu vou falar do azul, né? Porque o verde, ele é justamente essa ponte entre o amarelo e o azul, né? Por isso que ele também pode significar equilíbrio, pode significar sabedoria por estar no meio dessas duas cores, alegria, mistério, vida nova, campo. Vou explicar isso aqui. Então, vida nova por quê? Né? Essa imagem assim, à direita lá de baixo, já diz tudo. É o brotinho, é a vida nova chegando. Então, assim, depois de um inverno arrebatador, chega a primavera e os primeiros brotinhos, assim, as primeiras folhinhas são um verde, assim, aquele verde, quase amarelo, assim, super, super vibrante, né? Por esse motivo também pode significar um pouco de maturidade, então, assim, depende muito do contexto. Pode significar também o mistério da selva, né? A selva profunda, que ela é um verde mais escuro, mais pesado. E é engraçado que essas questões são atemporais, mas elas a gente vai preenchendo com significados atuais também. Então, olha só que interessante, o verde também pode significar tecnologia. Por quê, né? Lá pela década de 80, tinha aqueles monitores CRT ou CRT, que eram feitos de fósforo verde. Eles eram monocromáticos e era aquele verde, né? Então, aquele verde tipo Matrix. Então, assim, isso ficou assim muito, muito forte, assim, muito presente como uma manifestação tecnológica e ficou estereotipado. Tanto é que a gente usa até hoje, assim, um verdão, assim, também para demonstrar questões tecnológicas, né? Isso é bem interessante. O verde também, ele é usado em muitas manifestações religiosas, né? Então, assim,
daria pra gente falar aqui um monte dessas questões religiosas, né? Por exemplo, na religião católica, o verde é usado na Epifania, que é aquele tempo litúrgico pós o Natal, que comemora a questão da chegada dos Reis Magos, é a primeira manifestação de Cristo às outras pessoas, né? Aos humanos na Terra. As primeiras pessoas com quem ele tem contato são os Reis Magos, os pastores e tudo mais. Então, o verde é um símbolo dessa etapa do Natal. Tem a ver também a questão do pinheirinho de Natal, tem a ver com esse verde, nananã. Tem a ver também com a religião, tem a ver também com Pentecostes na religião católica, que na verdade é um ritual que veio da tradição judaica. Mas assim, o interessante disso tudo, né, não é analisar o costume em si, a religião em si, né? Por que verde? Mas algum rei mago tinha um manto verde? É por causa do pinheiro de Natal? Não. A questão é que há mais de 7.000 anos, os persas, eles já celebravam outros deuses, né? Então tinha mais ou menos nessa época do Natal, tinha a celebração do nascimento do rei Mitra, que era o rei da vida, né? O rei era a divindade. E assim, o que acontece nessa época do Natal, no hemisfério norte, né? Começa-se o solstício de inverno. O que acontece no meu Deus do céu. No solstício de inverno. Solstício de inverno. Tá difícil essa palavra. Solstício de inverno é quando o sol, quando o inverno tá no auge, e a partir daquele momento os dias começam a durar mais tempo. Porque antes os dias estavam muito curtos. A partir dali os dias começam a aumentar, né? O sol começa a aparecer mais. Então ali é o início da celebração do retorno do sol e do retorno da vida. O pessoal rindo aqui. Então, quer uma cor melhor para celebrar a vida do que o verde? Então, assim, tem a ver com a questão de quando o homem começou a formar uma sociedade agrícola, e foi mais ou menos nessa época que se começou a se comemorar essa data, né, perto do solstício. Então não é só o Natal da religião cristã, católica e tudo mais. É muito anterior a isso, né? Então é interessante pensar, né, sempre uma questão de sobrevivência, né? Por que se comemora isso? Porque depois do inverno, depois de tudo ter morrido, das plantas terem morrido, das árvores não terem galhos, não ter comida à disposição, é uma questão de sobrevivência, né? Se a gente for pensar, tudo é uma questão primitiva. Então, é isso, minha gente, né? É associado a vários rituais religiosos, mas, na verdade, é associado à vida. E também, né, dentro da religião dos costumes judaicos, era celebrado, na verdade, a questão do Pentecostes, né, que a cor verde também simboliza e tudo mais, né, veio de uma tradição judaica, né, não foi criado pela religião católica. E também vem 50 dias depois da Páscoa, e também celebra essa questão, só que daí celebra uma questão de colheita, o período de colheita, né, que é metade do ano ali, que é o período onde você colhe. Então essas duas datas, assim, né, ali o meio do ano e o final do ano, né, o solstício de inverno e de verão, são muito, muito celebrados. E a cor verde é uma das cores, é a cor perfeita para celebrar a vida, né? Dava pra falar aqui sobre islamismo também, sobre Maomé, era a cor preferida de Maomé também. Inclusive ele achava que as pessoas iam ao paraíso em formas de aves verdes, mas sempre tem a ver com essa questão da celebração da vida, tá? Deixa eu passar aqui. Azul é a minha cor preferida.
Não sei, eu gosto de todas, mas inclusive assim, o Revoada é azul e não acho que não é à toa. Bom, azul, vamos lá. Que sensação o azul transmite? Né? É até meio óbvio falar, mas a gente vai aprofundar um pouquinho. Então é a calma, é a água, é o céu, pode ter essa questão tanto de expansão, né, o céu, quanto de profundidade da água. Ambos são azuis e tem a ver também com a intangibilidade, ou seja, é algo lá em cima, é algo que está presente, mas você não consegue tocar. Tem a ver com confiança, com cuidado e com proteção. O que acontece, né, no azul? O azul, ele traz essa questão, assim, de algo que você vê e não consegue tocar, tanto no céu quanto quando, por exemplo, você vai desenhar um copo transparente. Qual é a cor que você usa, assim, para dar aquela nuance, aquela presença, fazer parecer que o copo tá ali, mas sem desenhar traços fortes para mostrar o copo? É o azul, né? O azul, ele tem essa questão de mostrar o que tá ali, o que tá presente, mas não é tão visível, né? É uma coisa que beira a imaterialidade, então por isso que ela tá muito associada com questões divinas, né? E tá muito associada também por isso, né? Não tá associada ao fogo, tá associada a uma questão um pouco mais distante, um pouco mais fria, tá associada bastante também ao racionalismo, né? A você estar centrado, denota pureza também, justamente por conta do céu, o ar, essa manifestação mais espiritual das coisas, e tá muito associada também a mãe, o protetor, né? Não é à toa que o manto da Virgem Maria é azul, então tem muito a ver com o celeste. Não sei se dá pra ver ali embaixo, né? Tem imagens um pouquinho mais voltadas ao turquesa. Essas imagens elas acabam passando um pouco mais de vivacidade, de alegria, né? Elas têm um pouquinho mais de amarelo ali, então é uma coisa assim um pouquinho mais curtir a vida do que o azul profundo, né? Então, assim, o azul é muito simples de entender, de fato, né? Mas lembrem-se que ele tem a ver, ele demonstra segurança justamente por essa intangibilidade, essa distância, essa questão imaterial das coisas, né? E, enfim, acho que deu pra entender direitinho. Vamos lá ao roxo. Roxo ou violeta, né? Ele significa espiritualidade, arte sacra, junção do que é terreno, ou seja, do vermelho e o celeste. Então ele tá justamente ali no limbo entre a intangibilidade, essa questão celeste, essa questão de expansão do céu, essa questão espiritual com o fogo, com o perigo, com o desejo, com o poder. E foi uma forma, por exemplo, a Igreja Católica manifestar o seu poder, mas ao mesmo tempo tá ligada ainda ao céu quando ela usa o roxo na arte sacra. Aqui, por exemplo, né, a gente tem ali uma pintura de Rafael, então vocês podem ver ali que é o vermelho mais o azul, e ele não colocou a cor roxa em si, embora o azul esteja um pouquinho mais arroxeado, também depende um pouco da tela, né? E ali embaixo, deixa eu só ver de quem que é a pintura, que eu não lembro. Sacra Família, de Angelo Recchia, que é o manto de José, ali à esquerda, né, roxo, fazendo essa ligação ali, encostando em Jesus e fazendo essa ligação entre o divino e o terreno. E na mãe tem presente também as duas cores balanceadas de uma forma com muito mais luz. Lembra que eu falei de luz e sombra? Então ali tem o vermelho com bastante brilho, que acaba virando rosa, né? E o azul celeste, trazendo essa questão da pureza e do cuidado que eu falei em relação ao azul, né?
Então é sempre assim, na arte sacra é sempre a junção muito forte entre o azul e o vermelho. Então aqui a gente vai falar um pouquinho, eu já falei do vermelho, do roxo, né? Então aqui eu tô trazendo um pouquinho do rosa e do lilás, que nada mais é que o vermelho e o roxo com muito brilho, com muito branco. Que acaba, eu sei que é uma questão um pouco estereotipada, um pouco não, bastante estereotipada, né? De tipo, meninas vestem rosa, meninos vestem azul. Mas, se for pensar primitivamente também, tá muito associada, assim, ao olhar, à natureza, com essa beleza, a questão do branco como sendo a luz e a alegria, né, que você tem de sair da caverna escura e chegar num lugar com brilho, com luz, e você tem essa alegria, essa vivacidade também muito relacionada a crianças e recém-nascidos. Então, você misturando essas cores, você misturando qualquer cor, assim, com branco, vai dar um pouco mais essa atmosfera de ingenuidade, delicadeza, romantismo, feminilidade, né? Então, assim, não só pro rosa e pro lilás, eu tô colocando rosa e lilás aqui porque são nomes que a gente dá, né, nomes específicos. Então, por exemplo, o rosa, a gente não fala vermelho claro, a gente não fala roxo claro, são cores, né, e simbolizam muito bem essa questão que eu falei da ingenuidade, delicadeza, que é por conta do branco que tá ali presente, né? Vamos lá? E aqui o branco em si, né? O branco, como eu disse antes, né, ele em termos de cor-luz, é a junção de todas as cores. Então, ele é luz, pureza, renovação, neve, pólen, renascimento, morte. Por que morte? Porque no Oriente acredita-se em reencarnação, né? Então, o branco, ele é morte também, mas ele é porque ele é uma nova vida, né? Tá muito relacionado ao candomblé, à limpeza. A gente tem aqui o costume, né, nos trópicos, de usar branco no ano novo. E também por uma questão de renovação, por acreditar na renovação, mas é também uma questão de temperatura. Porque, assim, se você for passar um ano novo no hemisfério norte, as pessoas não usam branco, não é costume usar branco lá. Por que não é costume? Porque lá tá frio no ano novo. E é muito mais sensato usar preto, que absorve mais calor. Então aqui acaba que a gente tem essa questão cultural, mas que vem muito também por conta de uma questão geográfica, por uma questão de temperatura, né? Então, não dá para classificar as coisas, branco é pureza e se usa branco no novo por causa disso. Não, é toda uma questão que vai além disso, né? Então, por exemplo, em questões religiosas também, se usa branco não só porque é a cor mais pura, né? Mas é para demonstrar respeito, é para entrar ali mostrando, olha, eu estou de branco e minha roupa tá limpa. Então, a roupa estar limpa, essa limpeza é uma questão de respeito. Vamos ao preto. Como eu falei, o preto é a caverna, né? É o lugar onde que a gente tem todas as estratégias traçadas, que a gente se protege do perigo. Ele remete ao desconhecido, ao mistério, ao oculto, à morte, né? Então, o preto, ele é enxergado também, assim, como elegância, mas é essa elegância, essa sofisticação, porque o homem, lá dentro da caverna, ele precisou de sofisticação, ele precisou dessa racionalidade, ele precisou dessa internalização toda para entender o que fazer. Então, é uma questão de sobriedade, né? O preto usado também como luxo, né? Não é que ele significa luxo e pronto, né? Então, é uma questão, assim, da pessoa que planeja, né? Então, ela vai colher os frutos disso, né? Então, é uma forma que ela tem de mostrar que ela é aquela pessoa calculista, sensata, centrada, né? E por isso acabou sendo uma manifestação também de luxo e um pouco de poder, né? Deixa-me ver aqui. Vamos ao cinza. Nossa senhora, faltam 6 minutos, mas a gente consegue. Antes do Instagram derrubar.
Cinza é a passagem do tempo, a estabilidade, a maturidade, são as cinzas, a tristeza e é um luto suavizado. Ele é muito uma questão mediana entre o preto e branco, então ele é equilíbrio. Ele tem a ver também com meditação, né? Então tem a ver com neutralidade. Então, se você quer fazer uma sala de meditação, a cor mais apropriada seria o cinza, que ele traz essa neutralidade. Ele traz a neutralidade, não, ele traz nada. Então, assim, ele tem a ver com essa questão de você aceitar a vida como ela é, essa questão, assim, flat, plana, sem grandes altos e baixos, sem grandes emoções. Por isso que ele representa essa maturidade também. Marrom, ele representa a terra, ele representa também conforto, simplicidade, estabilidade, aroma e força, né? Muitos alimentos, né? Eles tendem ao marrom. A questão da nossa proteção também tende ao marrom. A gente, por muito tempo, usou a caverna, a terra, o barro, a madeira para se proteger, para criar uma estrutura que nos acolhesse. Então, assim, muitas das comidas preparadas, depois do preparo, ficam marrons. Então, remete a essa sensação de cheiro, de sabor, de acolhimento, de conforto, de terra, de cheiro de terra, né? E o marrom veio para fechar todas as cores, consegui fazer em quase 1 hora. E eu queria saber o que vocês acharam, se isso abriu um pouquinho mais a questão de percepção de cores, que não são só palavras, né? É a origem, a gente tem que pensar como se a gente estivesse vivendo lá atrás, em tempos antigos, sem... O marrom é aconchegante, né? Justamente por remeter à proteção, às coisas que a gente constrói ao nosso redor. Com materiais naturais, né? E é o alimento cozinhado, cozido, que geralmente tende ao marrom. E é isso, minha gente. Entrei só pra dizer que eu acabei de assistir os vídeos sobre arquétipos, estou esperando esse no IGTV. Sim, vou gravar. Obrigada, minha gente. É isso, então, assim, qualquer assunto assim, relacionado à imagem, relacionado à cor, não simplesmente, eu fiz porque achei bonito. Tem também a questão pessoal, a gente não pode ignorar. Às vezes a gente nem sabe porquê, mas a questão pessoal, de escolha, de preferência por determinada cor, determinada forma, né, tem a ver com a nossa história de vida e a forma como a gente percebe o mundo. Então é isso, minha gente. Hoje o pessoal tá pedindo ajuda na combinação de cores, né? Se usar o círculo cromático, eu posso ajudar, sim, com certeza. Essa live aqui não foi especificamente para combinação, mas eu queria falar também uma coisa super importante, que a própria combinação de cor traz algum significado. O próprio contraste entre cores pode mudar todo o significado de uma cor específica, né? Então, é muito importante, assim, você também entender o que você quer passar com a combinação daquelas cores específicas. Você coloca muito brilho em uma, outra você coloca um pouco mais de cinza para dar mais sobriedade, você faz aquele equilíbrio, você faz uma combinação tríada, você faz uma combinação de complementares. Então, assim, cada tipo de combinação tem um significado, né? Então, é interessante saber um pouquinho mais sobre isso. Para quem tá interessado no círculo cromático, tem só mais 6, tá? Do círculo lá no site. Mas estou aqui à disposição pra gente tirar dúvida e conversar mais sobre cores. Deixa eu ver aqui o pessoal escrevendo mais. Grata pelo compartilhamento de conhecimento. Imagina, eu acho que tudo é assim, né? Eu acho que pra tudo, gente, a gente tem que pensar como que a gente agiria lá atrás, pra gente ser muito fiel, assim, ao que tá aqui dentro. O que tá aqui dentro é o que a gente carrega, há milhões de anos. Então, praticamente todas as nossas reações, tem um porquê. E é muito humano, sabe? Quanto mais primordial mais humano. A gente perde esse contato, né? Com o homem primitivo. E isso é o que deixa a gente doente.
Então é muito, muito bom. Marcar uma live para falar mais sobre o círculo? Podemos. Eu vou ter que me organizar aqui melhorzinho. Ixi, gente, vai acabar, tá? Qualquer coisa eu tô